Graça e paz a todos. Mais uma vez, Evangelista Alexandre aqui. Dessa feita, quero compartilhar com vocês uma reflexão se baseando no texto descrito na carta aos Hebreus, capítulo 4. Tem sido as minhas devocionais. Esta carta, onde o autor ali ele escreveu aos Hebreus. E eu achei muito interessante esse conteúdo descrito no capítulo 4, entre tantos outros que a Bíblia nos apresenta, né? Mas o tema dessa nossa reflexão de hoje se baseia na entrada no descanso de Deus pela fé, né? Como entramos nesse descanso oferecido por Deus através da fé. Convido você então, se quiser me acompanhar, Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1. Não iremos ler o capítulo completo, né, para não estendermos demais, mas se você quiser ler aí, onde você estiver, fique à vontade, tá bem? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Já começa assim. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Eles, a gente vai entender quem são. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Vamos ficar até esse versículo 3, e eu vou decorrer com vocês na medida aí, né, do nosso estudo, da nossa reflexão, tá bem, gente? Bom, esse capítulo 4 de Hebreus, né, ele continua a exortação que foi iniciada nos seus capítulos anteriores, né, capítulo 1, 2 e 3. Alertando assim a nós como leitores sobre o perigo de negligenciarmos a promessa de entrar no descanso de Deus. É o que a gente vai entender mais através deste estudo. O capítulo explora o conceito de descanso como uma realidade presente e futura, contrastando a experiência dos israelitas no deserto com a oportunidade que os cristãos têm através de Jesus Cristo. O tema central é a importância da fé e da obediência para alcançar esse descanso prometido, enquanto adverte contra a incredulidade e a desobediência que impediram a entrada da geração do Êxodo na terra prometida. Ou seja, esse conteúdo descrito então no capítulo 4 de Hebreus está nos alertando a respeito da fé e da obediência para podermos assim alcançar, né, o descanso prometido pelo Senhor, coisa que o povo de Israel não fez após a sua saída do Egito, enquanto estavam ali no deserto, na direção de Moisés. Deus tinha libertado o seu povo, né, através de Moisés, levado eles ali através do deserto para a terra prometida. Esse percurso poderia ter sido bem menor, com certeza, né? Mas o Senhor preferiu então tratar com o povo no deserto, porque o povo já demonstrava-se de dura cerviz, ou seja, um povo obstinado, um povo desobediente, um povo que precisava ser trabalhado por Deus. Então foi necessário o povo então passar pelo deserto. Se o povo tivesse perseverado na fé, perseverado na obediência, teriam então alcançado o descanso do Senhor, que nesse contexto se tratava ali da terra prometida, certo? E a gente vai tratar do contexto que Hebreus quer trazer para nós, se baseando nesse estudo. Nos versículos mais à frente,
o autor aos Hebreus ele vai tratar também da superioridade de Cristo como sumo sacerdote, capaz de se compadecer das nossas fraquezas, e ressalta como incentivo para nós nos aproximarmos de Deus com confiança e assim recebermos graça e misericórdia no tempo oportuno, né? O contexto histórico dessa carta aos Hebreus diz que ela foi escrita para uma comunidade de cristãos, provavelmente judeus, convertidos ao Evangelho, né? que enfrentavam pressões para que eles retornassem, né, ao judaísmo, retornassem ao contexto judaico, ao contexto judeu. O autor, então, a carta aos Hebreus, que até então é desconhecido, ele se esforça para demonstrar a superioridade de Cristo sobre o sistema levítico e o Antigo Testamento, incentivando-os a perseverarem na fé. A referência ao descanso remete ao descanso sabático ordenado por Deus, ali no Antigo Testamento, descrito então em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3, onde relata Deus finalizando a criação do mundo e assim descansando no sétimo dia, e também lá nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao 11, onde Deus ali, ele então, dando os 10 mandamentos para Moisés, ordena para que o povo guardasse o dia de sábado como lembrança de que foi nesse dia que Deus descansou de toda a sua obra, a qual ele criou. Esse dia serviria então ali para que o povo se dedicasse totalmente a Deus, onde hoje, no nosso contexto, né, a nossa cultura remete ao domingo, onde o apóstolo Paulo nos traz isso a respeito do primeiro dia da semana. Mas não vamos nos prender a isso, né? Isso pode ser estudo para outro conteúdo. Então vamos lá. A referência a esse descanso se remete então ao sábado, né? E também à entrada de Israel na terra prometida, de acordo com Josué capítulo 21, versículo 44. Onde Deus tinha dado descanso ali para todo o povo após, né, as batalhas que enfrentaram, e Deus ali derrotou todos os seus inimigos, deu ao seu povo, na liderança de Josué, um descanso. No entanto, o autor expande esse conceito, apresentando como um descanso espiritual e eterno, disponível para aqueles que creem em Jesus Cristo. Ou seja, além do descanso sabático tratado no Antigo Testamento, né, quando Deus finalizou a criação do mundo, os 10 mandamentos, o descanso que o povo recebeu na terra prometida, o autor aos Hebreus nos traz essa expansão da promessa, se baseando no quê? O descanso espiritual eterno, que está disponível para todos aqueles que creem em quem? Em Jesus Cristo, né? O evangelista João, no seu capítulo 1, versículo 12, do evangelho que ele escreveu, né, o seu livro, João capítulo 1, versículo 12, vai dizer que todos receberam o direito de ser chamados filhos de Deus, daqueles que creem em seu nome. A menção a Davi, no versículo 7 do capítulo 4 de Hebreus, faz alusão ao Salmo 95, onde Davi admoesta o povo a não endurecer o coração. Se você estiver acompanhando aí com a sua Bíblia, o versículo 7 do capítulo 4 de Hebreus fala sobre isso. Como os seus antepassados, ou seja, como o povo de Israel, aqueles que estavam peregrinando, né, pelo deserto, eles então endureceram o seu coração para com Deus, né, sem demonstrar assim a fé necessária para prosseguirem para a terra prometida. E quando Davi diz assim, a questão do hoje, né, se trata a menção do dia de hoje, ressalta a urgência da decisão da fé. Não é amanhã que devemos tomar uma postura em relação à nossa fé, é hoje, é agora, porque não sabemos como será o dia de amanhã. A Bíblia nos alerta a isso. Hoje, você ainda que não tomou sua decisão, a sua postura de fé, Davi está dizendo o tempo que se chama hoje. É a urgência da decisão de fé, é a obediência a Cristo, pois cada dia é uma oportunidade para entrar no descanso de Deus, né? Para aqueles que almejam, obviamente, esse descanso. Então, qual seria essa interpretação
do capítulo 4 de Hebreus, nesse conteúdo que estamos apresentando a respeito da promessa do descanso divino através de Cristo Jesus. Se trata de uma perspectiva teológica protestante, tá? E não se limita ao descanso físico do sábado, ou, para o nosso contexto, descanso físico no domingo, né? Na questão de reservar o domingo para ir cultuar ao Senhor, para buscar ao Senhor. Não se limita a isso. E muito menos a posse da terra prometida, como foi com o povo de Israel, né? Esse descanso representa a paz e a segurança que encontramos em Cristo Jesus, livres da condenação do pecado, da busca incessante por autojustificação, porque através de Cristo, daquilo que ele fez na cruz do Calvário, ele nos trouxe essa justificação. Romanos nos fala isso, né? Somos justificados por meio da fé, somos justificados por meio do que Cristo fez na cruz do Calvário. Através da fé em Jesus, nós, o que cremos, entramos em um estado de repouso espiritual, descansando na obra redentora de Cristo e confiando em sua graça. Esse descanso também tem uma dimensão futura, referindo-se à vida eterna na presença de Deus, de acordo com Apocalipse capítulo 14, o versículo 13. Apocalipse, então, capítulo 14, 13, ele diz, né? E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Ou seja, aqueles que morrem no Senhor têm então essa promessa de descansar na eternidade, na presença de Deus. O versículo 12 do capítulo 4 de Hebreus, que descreve a palavra de Deus como viva e eficaz, enfatiza o poder transformador da Bíblia na vida do ser humano, capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração e conduzir à verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, descrito lá em João, né? A referência a Jesus como o grande sumo sacerdote, os versículos 14 e 16 do capítulo 4 de Hebreus, ressalta a sua intercessão em favor dos crentes, ou seja, em favor das pessoas que creem em seu nome, oferecendo-lhes acesso direto à graça e à misericórdia de Deus. O convite para aproximarmos-nos do trono da graça com confiança reflete a doutrina da justificação pela fé, onde os crentes são declarados justos diante de Deus unicamente por causa dos méritos de Cristo e não por suas próprias obras, como o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e não das obras. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, certo? Para os crentes contemporâneos, ou seja, para nós, da atualidade, Hebreus 4 é um chamado à perseverança na fé, à obediência à palavra de Deus e à confiança na graça e misericórdia de Cristo. Tratando a respeito da referência usada no Salmo 95, né, nas palavras de Davi, quando ele diz assim, do verso 7 ao 11, porque ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, onde seus pais me provaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras. São palavras do próprio Deus. Durante 40 anos estive irado com essa geração e disse, é um povo de coração desviado e não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Palavras duras que o Senhor precisou dizer para o povo que vivia naquela obediência, mesmo depois de tantos prodígios, maravilhas que o Senhor tinha feito para libertar aquele povo do Egito. O povo vivia ali, então, essa murmuração e desobediência. É tanto que só Josué e Caleb entraram na terra prometida, já que eles, com coerência, empenharam a fé que tinham naquilo que Deus declarou para o povo, né, alcançar a terra prometida. Porque todo o povo vivia o tempo todo murmurando,
reclamando de comida, reclamando de água, mesmo que a água jorrasse da rocha, mesmo que o maná caísse do céu, né? O povo então levou até Moisés a não entrar na terra prometida. Isso também é contexto para outra aula. Moisés não entrou por uma questão também de desobediência, mesmo sendo líder. Mas Deus disse então, pelo fato de o povo ter um coração desviado, não conhecerem os meus caminhos, eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, né? Nesse contexto aí, se tratando da terra prometida. Este salmo citado então em Hebreus, tanto esse capítulo 4 que estamos estudando, como também o capítulo anterior, o capítulo 3, fornece o contexto histórico da incredulidade e desobediência dos israelitas no deserto, que os impediu de entrar no descanso prometido, conectando então o tema da necessidade da fé e da obediência para experimentarmos o descanso de Deus. Se queremos experimentar o descanso eterno, o descanso na presença de Deus, precisamos exercer a nossa fé e obediência ao Senhor. Fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único capaz de nos salvar, e obediência, né, aos seus ensinamentos, à sua palavra. E para finalizar, eu quero trazer uma reflexão nas palavras do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30, em que Jesus ele disse assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este versículo oferece então uma chave para entender a respeito desse descanso que o autor aos Hebreus nos traz no capítulo 4. Esse descanso oferecido então pelo próprio Jesus e que não é alcançado por obras, mas sim ao nos aproximarmos de Cristo. É tanto que o finalzinho aí do capítulo 4, ele nos, digamos assim, incentiva a isso, nos aproximemos ao trono da graça com confiança, para que possamos receber o socorro oportuno, né? O socorro que vem do Senhor. E esse socorro ele não vem das obras da lei, mas sim ao nos aproximarmos de Cristo. Essa oferta de descanso que Jesus nos oferece é uma promessa de paz interior, de libertação da culpa, da ansiedade, né? Uma renovação da alma que pode ser experimentada através da fé em Cristo Jesus. Por isso então que o apóstolo Paulo vai nos dizer na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4 em diante: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz que excede todo o entendimento, justamente é esse descanso que Jesus Cristo nos oferece ao entrar em nossas vidas. Então, meu amado, o que é que está faltando para você que ainda não entregou a vida a Jesus, está entregando a vida a Ele? O que é que está faltando para você que está afastado do Evangelho, renovar a aliança? O que é que está faltando para você que está na igreja, mas deixou de buscá-lo, deixou de exercer a fé? Será que temos sido como Tomé? É necessário exercermos a nossa fé, confiar no descanso do Senhor e confiar que Ele é capaz de fazer infinitamente mais além do que pedimos e pensamos. Que possamos absorver as palavras do Senhor Jesus em nossas vidas e que possamos tomar posse, dia após dia, de que existe sim uma promessa de um descanso eterno para a honra e glória do Senhor em nossas vidas. Amém? Que tão somente o Senhor possa te direcionar com esta palavra, que você possa refletir. Se você não entendeu de primeira, assista o vídeo novamente e peça que o Espírito Santo entre na sua vida e lhe direcione para que você sinta essa paz que excede todo o entendimento.
Que Deus os abençoe. Um abraço. Fiquem na paz em nome de Jesus.